Salve, salve, galera. Esse aqui é um corte da nossa live, todos os domingos às 22 horas. Então, se você curtir, deixa aquele like. E se não for inscrito no canal, se inscreve. E todos os domingos temos uma conversa muito interessante para você. E fica aí com mais esse corte. Valeu! Eu sei que a pergunta foi pro pastor, mas eu posso só responder o Leonardo Martins, que Leonardo ele Martins. perguntou assim se Deus mudou do Antigo para o Novo Testamento. Como que é isso? Olha, eu não sou pastor, eu não sou nenhuma autoridade religiosa, mas muita coisa de teologia eu estudei bastante assim. O que acontece? Essa pergunta dentro da teologia, Deus não mudou, lógico. A palavra dele diz que Deus é único e não muda. Todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus não passará. E ele, obviamente, por ser o verbo e a palavra, ele não passa e não muda. Mas o que acontece? Muita gente confunde, porque principalmente quando as pessoas querem tocar na parte onde a Bíblia diz que Deus guerreava pelo povo, né? O que acontece? Muitas coisas na Bíblia, não estou dizendo que, não, para o pessoal aí não entender que a Bíblia não tem nenhuma mentira. Mas muitas coisas na Bíblia foram escritas de forma que as pessoas conseguissem entender. Não, porque assim, hoje tem coisas que a ciência consegue explicar muito bem porque aquilo aconteceu na Bíblia. Por exemplo, se você pegar a questão do Sol ter parado e essas coisas, a ciência consegue explicar e tem um motivo, e em algum momento da história da Terra, realmente a Terra parou. A Terra parou, né? Porque o Sol não parou o Sol está parado. Quem parou foi a Terra. Mas na Bíblia fala de forma porque na época não se sabia se quem se movimentava era o Sol ou a Terra. Hoje a gente sabe, né? Então a Terra parou. Por que eu estou falando isso? Porque muitas coisas são literais e o Velho Testamento é mais para o povo judeu do que para a gente. Até Jesus fala isso, assim, que o Velho Testamento, e até no Novo Testamento é citado isso, quando se cita o Velho Testamento, se fala muito sobre as leis. Não sei se está dando para entender direitinho, depois o pastor pode tentar Não, tá sim. explicar melhor. Se fala muito sobre as leis, porque o Velho Testamento era mais tomado por leis do povo e da época, que era bem viciada, do que literalmente Deus. Porque assim, aí se você for ler sempre ao pé da letra, você vai ver, mas Deus se manifestava lá e tal. Então, se Deus se manifestava, falava com todo mundo e fazia tudo aquilo, não verdadeiramente, que eu quero dizer, mas tipo assim, realmente, assim, sem ser de forma literal, por que ele teve que se fazer homem para vir à Terra, se ele já tinha o poder de falar com o povo, entendeu? Então, aquelas coisas que acontecem no Velho Testamento são mais coisas literais e de leis do que realmente Deus que mudou, assim, de uma hora para outra, entendeu? Antes de passar para o pastor, rapidinho, perdão, JR, por atrapalhar, mas eu acho que eu mais ou menos entendi qual foi a pergunta do Léo. Porque parece, né, que no Velho Testamento Deus ele era um pouco mais agressivo, não é isso? E aí no Novo, né, o Jesus e o Espírito Santo são seres mais calmos. Eu acho que essa foi mais ou menos por aí a pergunta do Léo. Por que a gente tem essa impressão, pastor, de que no Velho Testamento é como se Deus ele realmente batalhasse, né? Ele teve uma situação lá com Moisés que ele abriu um buraco, o pessoal caiu.
né? Teve diversos acontecimentos, as pragas do Egito. Então, realmente, parece que, que Deus, no Velho Testamento, ele era mais incisivo, e no Novo Testamento, ele é mais brando, mais calmo. Por que a gente tem essa sensação, pastor? Pronto, vamos lá. Vamos trazer aqui Bíblia, né? Trazer aqui Bíblia, porque é muito importante, é Bíblia, né? E também aquilo da maneira que também nós acreditamos, porque assim, queira que não queira, às vezes há interpretações diferentes, né? Mas vou tentar ser um pouco claro, e o JR ali eu entendi também o que o JR falou, muito bom, viu, JR? E ó, não é porque eu sou pastor que sei de tudo, não. E tem coisas que vocês vão saber e eu não vou saber, e a gente vai aprendendo, né? Trocando conhecimentos um com o outro. Mas vamos lá. Eu sempre disse aqui, ensinei aqui na igreja o seguinte: no Antigo Testamento, Deus trabalhava assim, de fora para dentro. Veja se vocês entendem aqui, estou gesticulando, de fora para dentro. A partir do Novo Testamento, Deus trabalha de dentro para fora, certo? Vou explicar aqui agora, algumas pessoas confundem. O Antigo Testamento tinha as leis. Foi Deus que fez as leis? Não. Deus permitiu Moisés, né? Ali vou trazer Moisés como referência, Moisés trazer as leis, mas não foi Deus que criou as leis. Quem criou as leis ali foi Moisés, como a Bíblia ali nos ensina, ok? Só que, quem é que falava com Deus? Naquela época era só sacerdote. As pessoas, quando sentiram inveja ali de Moisés, próprio irmão sentiu inveja, as pessoas sentiram inveja, quem queria falar com Deus, Deus mandou o quê? Ele se consagrar durante uma semana. Quando foram até o monte, que foram falar, não suportaram ouvir a voz de Deus. Não é verdade? Não suportaram ali no monte. Então, simplesmente o quê? Não, Moisés, fala tu com ele porque a gente não suporta. Temeram, verdade. Né? Então, a história vai acontecendo, vai seguindo. Então, o que é que acontece? Acontece que Jesus vem. Então, o véu foi rasgado quando Jesus estava na cruz ali. As pessoas acham que o véu do templo, mas o primeiro véu a ser rasgado foi a carne de Cristo. Está bem escrito ali no Novo Testamento, mas o véu foi rasgado. Quando o véu foi rasgado, saiba de uma coisa: Deus, ele é educado. Deus, ele é fiel. Quando o véu foi rasgado, quando Jesus morre na cruz, não é mais diretamente através de um sacerdote, tipo Moisés, tipo Elias, tipo Abraão, mas não, agora é você que é de dentro, porque agora não é mais a lei, é a graça, para fora, para Cristo. Então agora, Deus não vai intervir na tua vida e ser mal educado, porque quem comprou a mim e a você foi o sangue de Cristo. Então Deus agora deixa o quê? Através do sangue do Cordeiro. A Bíblia fala que existe um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é quem? Jesus. Então Deus agora não vai interferir diretamente, vamos dizer assim, porque o próprio Jesus é o próprio Deus. É algo vindo para a teologia, mas vou tentar explicar, Brando. O próprio Jesus, que é o próprio Deus, mas ele agora que nos comprou com o seu sangue. Então, se você reparar, no passado, a Bíblia nos ensina que Deus abriu o mar vermelho, era a coluna de fogo, né? A gente vê várias coisas. Hoje, quem vê o mar se abrindo? Quem vê coluna de fogo? Porque hoje é através da graça, hoje é através de Jesus, hoje é diferente. Então, Deus não mudou. Deus, ele não muda, porque Deus, ele continua sendo Deus. Mas hoje a gente não vive mais debaixo da lei. Hoje a gente vive debaixo da graça. Então é algo diferente. Só para finalizar. Quando a gente pega a lei, dente por dente, olho por olho. Não é verdade? Dente por dente, olho por olho. E hoje? Se levar uma tapa na face... Dê a outra. Eita, Jesus, e aí? Vocês conseguem? É fascina! E também, o pastor, cai de novo no campo do arminianismo e do calvinismo, né? Que sim, sim. Aí vai ser as duas partes que se concordam, né? E que deveria ser assim, porque se existe só um Deus, eu não acredito que tenha que existir vários cristianismos, né? Então, o que acontece? Entra na parte da eleição, né? Que tanto Calvino falava e tal, mas não é bem assim, exatamente como Calvino falava. Mas tem na Bíblia, que é Romanos 9. E no Antigo Testamento, realmente era o Deus, realmente pelo povo de Deus mesmo. Só os israelitas, os judeus, nem israelitas, né? São os judeus.
E o que acontece? Quando Jesus morre na cruz, e ele ressuscita, e aí abre pro mundo, né? Porque é aí que Deus vem falar realmente de mundo assim na Bíblia, que é até das partes mais bonitas que eu acho da Bíblia, que é o único versículo que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, isso. E aí, antes de Jesus morrer na cruz, Jesus chamava os discípulos pelo nome. E quando Jesus ressuscitou e voltou, ele passou a chamar os discípulos de irmãos. O que acontece? Antes de Jesus morrer, nós éramos apenas servos de Deus. Quando Jesus ressuscita e volta, nós somos filhos de Deus. Deixamos de ser servos, nos tornamos filhos. E a gente tem acesso à casa. Eu tô com 2 pregadores aqui, viu? Eita, glória. É isso aí. Eu entendo, rapidinho, perdão, JR, por interromper, mas eu entendo, pastor, o senhor pode até me corrigir se eu estiver errado, que é o seguinte, é como se fosse, tá, de uma forma bem simplória, eu vou falar aqui, tá? É como se fosse um presidente no mandato. Por exemplo, né, aqui no Brasil, o Bolsonaro chegou, cortou um bocado de ministério. Aí Lula veio, reestabeleceu vários ministérios. Então é como se fosse um presidente que está em vigor trabalhando na nação naquele tempo. Assim, de uma forma bem simplória, né? Então, no Velho Testamento, quem estava agindo era o Deus Pai. Né? Não que ele não haja hoje, mas de forma mais decisiva era o Deus Pai. No Novo Testamento, o Deus Filho. E após a ascensão dele ao céu, ele desce quem? O Espírito Santo, né? Vem o mediador entre Deus e os homens. E o Espírito Santo diz a palavra, né, que não vos deixarei órfão, mas deixarei vocês com o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, hoje, quem está, entre aspas, de uma forma bem simplória, falando mais uma vez, quem está agindo na Terra é o Espírito Santo, que também é Deus. Mas a gente vê que meio que eles têm personalidades um pouco distintas. Claro que Deus é amor, todos eles são amor, mas quem está hoje em atuação é o Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia própria relata, né, que a voz de Deus, do Deus Pai, é uma voz forte como o trovão, como o som de muitas águas, né? Já a voz do Espírito Santo é uma voz mais tranquila, uma voz mais calma, uma voz como uma brisa, né? Então a gente vê que, mesmo sendo o mesmo Deus, tendo os atributos de onisciência, onipresença e onipotência, na minha pequena visão, eu vejo que tem ali algumas mudanças na questão, como eu posso dizer assim, entre aspas, uma personalidade um pouco diferente. Se eu tiver errado, o senhor pode corrigir sem problema nenhum. Não, mas é pelo menos isso, né? Como se no Velho Testamento era o Deus Pai que estava agindo, e hoje é o Deus do Espírito Santo. E aí, cada um, eles agem de forma diferente, né? Mas visando sempre o quê? O bem do ser humano, visando sempre a salvação. Essa é uma rápida visão minha. Sim. E só para complementar, como você falou, Deus ele é amor, mas a Bíblia fala que também ele é justiça. Isso. Não é verdade? O próprio Jesus, ele ensinou mais sobre o inferno do que o céu. Se a gente pega aí, né, nos evangelhos, Jesus ele ensina mais do inferno do que o céu. Por quê? Para que nós não fomos para lá, para que a gente não vá para lá. Não é isso? Então, assim, vou trazer um exemplo aqui. A Bíblia fala que os homicidas não herdarão o reino de Deus. Certo. Só que a Bíblia fala o seguinte, que se você não ama o teu irmão, você é um homicida. E aí? Deus simplesmente, né, através de Jesus Cristo, ali quando vem traz esse ensinamento, a gente vê Deus ele bem claro, ele é amor, mas ele deixa bem claro a explicação ali. Quer ser salvo? O caminho é esse. O Espírito Santo é que nos convence do pecado. Então temos que pedir a Deus a direção do Espírito Santo. Chega-se um momento na vida do homem que ele já está tão demais, que aí ele fica vulnerável, né? E Deus permite que o diabo faça o que quiser e muitas das vezes cefa até a vida das pessoas. Porque a rebeldia, o pecado, quando chega diante de Deus de uma tal maneira, não adianta. Por que será que o nosso planeta ainda não se acabou? Sodoma e Gomorra. Hoje o planeta Terra está pior do que Sodoma e Gomorra. Está pior. Só que aqui hoje ainda tem homens e mulheres fiéis a Deus.
Então Deus, ele é misericordioso. Eu lembro, meu pastor, de Noé, né? Porque olha só, o que é que a igreja está fazendo hoje? A igreja hoje, ela prega arrependimento, salvação, transformação, mudança de vida, isso tudo aqui nós pregamos, a igreja em si prega isso. Só que as pessoas ouvem e não dão crédito. Muitos não acreditam, muitos ouvem, sabem que é a verdade e não querem deixar as velhas práticas, né? E o que acontece? Lá em Noé passou aproximadamente, se eu estiver errado, o pastor pode me corrigir, mais ou menos 100 anos para construir a arca, foi isso? Foi muito tempo, foi mais ou menos. Só que nesse tempo, Noé dizia, pessoal, vai chover, pessoal, vai vir um dilúvio. E as pessoas, ó... Aí eu pergunto, hoje está diferente? Infelizmente não, como o pastor falou. A arca está fechando. Exatamente, a arca está sendo construída, daqui a pouco vai fechar. A igreja, hoje, realmente, tem muitas igrejas, o Brasil é um país laico, um país livre, graças a Deus por isso. Daqui a pouco, o cerco vai fechar, daqui a pouco vai ficar complicado. Mas a mensagem está sendo pregada. Então, é bom ouvir quem está aí na live, né? Quem ouvir isso aqui depois em formato de vídeo, há a oportunidade de você pensar. Vamos ser sinceros. Eu estava vendo o vídeo, pastor, me perdoe, porque os pensamentos vão vindo, a gente vai falando, né? Sim. E aí, o Peter Jordan, né, que é um grande youtuber, ele falando que ele deixou de ser ateu, porque não faz sentido acreditar que do acaso surgiu a vida, né? Com cálculos matemáticos lá que os cientistas fizeram, não faz sentido. Então, até a ciência, entre aspas, mostra, né? Vou dizer assim, até a ciência mostra que Deus existe. Então, se você está ouvindo isso, já começa a pensar, poxa, realmente, se não existir e a gente estiver aqui vivendo uma mentira, a gente está sendo pessoas boas, estamos sendo pessoas melhores. Nunca vi ninguém que piorou com o evangelho, né, pastor? Com certeza. E se tudo que a gente tem falado, se tudo que a Bíblia fala for verdade, olha o preço, olha o prejuízo que você vai ter se você não acreditar. Fica aí o pensamento aí para vocês, hein? Ó, para a pessoa que não acredita em Cristo, eu trago uma simples analogia. Vamos dizer assim. Vamos supor, né, se tiver algum ateu que vai ver essa live, que veja essa live. A gente vai estar assim, ó, o cristão e o ateu vai estar andando lado a lado. Vai estar seguindo. Todos vamos chegar a um momento que vamos, né, morrer. No momento que a gente morrer, se o ateu tiver certo, não vai acontecer mais nada. Beleza. Se o cristão tiver certo, a gente vai para a glória eterna, para a cidade santa, e o ateu é para o inferno. Então, se você vai seguir igual até o final, não é melhor acreditar em algo do que não acreditar? Então não é melhor acreditar naquilo que é evidente, que a própria ciência, ela traz as evidências que existe um Deus? Então não tem por que não acreditar nesse Deus maravilhoso.